Bom dia, amigos queridos, amigos de estudos, de leitura, de reflexões, onde a cada dia agradecemos a Deus a oportunidade da vida, agradecemos a Deus o amparo da divina providência, junto a todos nós, as nossas famílias. E rogamos sempre ao Mestre Jesus que ilumine nossas consciências, que pacifique os nossos corações. E aos poucos, sabendo que com os estudos, com reflexões, com as preces, com as meditações em assuntos cada vez mais elevados e profundos, iremos avançando dentro de nós mesmos, antigos terrenos que até desconhecíamos. Hoje, a leitura trazida para a reflexão dessa mensagem do livro Fonte Viva é a mensagem de número 72, que tem como título Incompreensão. E Emmanuel nos traz aqui uma carta de Paulo, a 1 aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 22, em que ele disse na carta: Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Se as estrelas da sabedoria e do amor te apovoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clame, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza,
para que lhe testemunhássemos a missão redentora. Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que por todos os meios chegar a erguer alguns. Que luz, né? Que Emmanuel aqui nos traz e nos coloca o título de incompreensão. Quantas vezes nós somos essas criaturas que não compreendem, incompreensivas mesmo, diante do outro. E ele nos coloca, né, que a incompreensão é como uma treva perante a luz. Uma treva perante a luz. Agora, se nós temos no nosso íntimo a bendita vontade de clarear os caminhos, nós vamos ter que prosseguir combatendo essas sombras nos menores recantos e muitas vezes dentro de nós mesmos. Quando existe um quarto em trevas, um ambiente em trevas, você não consegue pegar a treva dali e tirar. Ninguém consegue pegar a escuridão e retirar. O que a gente faz para modificar a retirada daquele ambiente em trevas? A gente joga a luz. Quando a gente joga a luz, nós vamos perceber o que acontece de imediato. Não tem como se jogar a treva, mas tem como se jogar a luz. E todas as vezes que a gente joga a luz, as trevas, né, se ausentam. O lugar é da luz. Então, todas as vezes que nós pegarmos o Evangelho de Jesus, que é essa luz que nos assinala a vida, e colocarmos nos mínimos recantos, iremos estar combatendo as trevas que a gente pode falar da incompreensão. Então a gente começa a observar como é que a gente está manuseando esse conhecimento de luz que nós já possuímos dentro de nós. Nós já temos luz, nós já temos entendimento. Como estamos orientando essa luz? Será que é só para falarmos e nos ufanarmos? Olha como eu tenho alguma luz de entendimento? Nós já aprendemos que isso não nos serve para nada. Quanto mais essa luz, maior essa responsabilidade. Então nós pegamos aqui, ele nos fala da lei do auxílio. O tempo todo, Emmanuel, em várias mensagens que aqui já lemos, já refletimos, ele nos fala da importância dessa lei de auxílio. Essa lei de fraternidade que precisamos ter um com os outros. Nós necessitamos do outro. Isso tem que ficar muito claro sempre na nossa mente. Então, existe uma lei de auxílio. Somos muitas vezes auxiliados por A e B, e na hora de que gostaríamos de retornar, né, esse auxílio que nos deram, mas às vezes a vida eles não vão precisar desse retorno. Mas nós vamos ter que auxiliar lá D, E e F. E D, E e F muitas vezes nem se dão conta que estão sendo auxiliados. E a gente quer cobrar que o outro tenha essa noção de que recebeu uma colaboração. Então nós vamos entender que essa matemática não funciona como imaginamos, que pelas mesmas mãos. Não. Muitas vezes recebemos de uma mão que nem imaginávamos o socorro e o benefício. Nem imaginávamos. Esperávamos daquele que tanto beneficiamos. Mas o importante é que não ficaremos sem o benefício. Vai vir de qualquer maneira.
É isso que a gente começa a compreender, essa lei de auxílio. E ele fala aqui que descer para ajudar é uma arte divina. A gente começa a ir em busca do outro, num momento que a gente nem quer olhar o outro. Até que a gente percebe que se não fosse outros que nos ajudaram, não teríamos a menor condição de sair muitas vezes de um atoleiro mental. Então o outro foi, nos deu luz, nos deu uma alavanca na hora da necessidade. Para quê? Para que por nosso momento pudéssemos agradecer em nome não só daquelas criaturas, mas acima do nome de Deus, ajudando outros irmãos. E isso é que dessa maneira que a gente começa a funcionar, porque aquele que se encontra já em melhor condição não está muitas vezes necessitado do nosso atendimento. Quem está é o outro. Então, saber descer para buscar o outro e não ficar lá no fundo com ele. Olha a diferença. Saber descer para ajudar. Então, ele fala que a luz ofuscante produz a cegueira. Né? As estrelas de sabedoria do amor te povoam o coração. Não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. São aqueles irmãos que conhecemos que caminham sem a menor consciência de si mesmo, do seu papel no mundo, do seu papel maior, do entendimento com Deus. Eles não têm amor, não sentem amor por eles muitas vezes. E vai ser muito mais difícil ele sentir amor por outros. Então são esses irmãos que nós vamos ajudar. Mas vocês imaginem se alguém chegasse para nos ajudar com uma luz muito ofuscante, né? Com conhecimento e ali mostrando tudo que sabe, nós ficaríamos um pouco envergonhados. Não ficaríamos? É natural. A gente fica um pouco acanhado. Com quem que a gente abre melhor o nosso coração? Com aqueles que a gente encontra um ponto de afinidade, um ponto de conexão, uma ponte. Como falar com alguém que a gente imagina que a vida daquela criatura já é um puro esplendor? Como falar de coisas simples e das nossas situações para elas? Acho que elas não vão entender. Muitas vezes não pensamos assim. Ou então ficamos agachados de falar aquela situação. Por isso que ele fala a questão de graduar. A gente começa a entender a questão das afinidades, a questão da empatia, se colocar no lugar do outro para ajudar e encontrar ali uma ponte para o coração dele. Uma ponte. Ele está falando, ele está com a dificuldade e nós vamos ter que encontrar essa ponte, ter esse ouvido. Porque não é possível que ele me conte uma história que eu nunca tenha passado. Nós que já tanto sofremos, será que nós esquecemos tão rapidamente de ontem? Nós, criaturas ainda com tantas dificuldades, com tanto caminho a avançar, será que esquecemos de nós ontem? Da nossa casa ontem? Não é possível. Então é quando ele nos fala aqui, é quando a gente aprende a apagar dessa luz, se graduar para poder chegar ao coração do outro. Graduar as manifestações de si mesmo para que o socorro não se faça destrutivo. Porque a pessoa que não sabe graduar, não tem a medida necessária de si mesmo, que socorro vai ser esse? Acabar a ponte de socorro, ele vai fechar as portas. Ele vai ficar incomodado. Muita luz, o que causa? Cegueira.
muita luz, muita verdade, muitas questões, o outro vai fugir, porque é natural, porque não é o estado dele comum, não é o estado natural que ele vive. Imaginemos uma pessoa que está trancafiada num lugar fechado, escuro, por algum motivo, durante um bom tempo, e a gente o retira dali e vai colocar no sol. Como é que vocês acham que seria esse processo de transição? Não iria aguentar. Então tem que ser gradual, tem que ser aos poucos, sem violentar o outro. Deus nunca nos violentou para nos mostrar algumas verdades em nossas vidas. Através de um livro, através de um companheiro, através da palavra de alguém, essas verdades nos chegaram. E foi difícil engolir. Mas foram de pouquinho. Como se a gente falasse, doses homeopáticas. E ele nos fala mais. Aqui ele vai dar um exemplo da própria natureza. Vocês imaginaram se a chuva alagasse ali o deserto? Só para tirar aquela quentura, para saciar a sede do deserto, ou o sol tentasse, né, de alguma maneira, subtrair, absorver o barro que está lá no fundo do lago? Como é que seria a nossa vida? E aí a gente vai lembrar que a gente não pode oferecer um socorro com o excesso de nada, nem excesso de solução. É difícil entender, né, como ajudar. É uma arte difícil. Ajudar o outro que se encontra numa situação que nitidamente naquele momento ele está, né, numa situação inferior, seja qual for a questão. Vamos reparar isso, porque a gente vai descer para ajudar, mas a gente não pode humilhá-lo. A arte de oferecer e de dar, né, como fala, é uma arte, é uma sabedoria. Como eu chego perto do outro sem machucar aquele coração? Porque por mais que ele esteja numa situação de necessidade, ele tem o brilho dele. Ele tem as questões dele ainda de amor próprio. Se ele não tivesse, certamente a vida dele não estaria naquela situação. Ele está tendo que vencer o orgulho de receber ajuda. Quantos de nós só sabemos dar, mas na hora de receber não conseguimos? Tem gente que não sabe dar, que só sabe pedir. E tem outros que só querem dar, mas não sabem pedir, não sabem se colocar na situação de me ajuda. Porque são diferentes tipos da mesma característica que se chama orgulho. Então, em situações que a gente chama de espelho, reflexo contrário, mas a matriz é a mesma. É o orgulho. Então, ele fala aqui, olha, vocês já imaginaram a gente de uma pessoa que está fraca, a gente falar que a gente é forte? Excessivamente forte? Superior diante dos inferiores? Ai, como é que você se deixou cair dessa maneira? Porque eu consigo. O que é isso? Olha só, pode não estar sendo mentira o que se está falando. Não é o que está falando, é como se está falando. A gente não está compreendendo que nós não fomos chamados ainda, não fomos chamados ao mundo de Deus para destruir o que se encontra incompleto. Nós fomos chamados a auxiliar aquele que, como nós, é incompleto. Estamos todos nos completando, estamos todos buscando a compreensão. Então ele vai nos falar aqui, olha, que
que quando a gente tem uma escola, a gente manda relacionar aqui a ideia com a escola. Todos os aprendizes, todos são aprovados? Não. Só poucos a cada ano. Porque nem todos conseguem. E aí ele fala aqui mais, olha, toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas existe também o senso das proporções. Nós somos mordomos dos bens de Deus, não somos? Nós somos depositários e mordomos dos talentos. Só que, para termos isso, nós temos que ter noção de responsabilidade do que estamos fazendo com os nossos talentos e a proporção deles, qual a medida necessária. Imagina a gente pegar uma plantinha e colocar água, querendo ajudá-la. Né? A plantação lá do arroz, às vezes o excesso, vai fazer apodrecer. E o pouco demais vai secar. Qual é a medida, o senso dessa proporção? Vocês já viram que a mão, às vezes, a gente fala assim, se eu pegar fulano e apertar muito, eu vou matar. Eu vou destruir aquela situação. Posso apertar. E se eu abro mais a ponto de largar tudo, ele vai cair. E como faz esse movimento? Pela própria experiência da vida. Tem hora que a gente aperta, tem hora que a gente solta. E a vida é assim, um apertar e um afrouxar. É um pulsar. E nos cabe fazer essa percepção com o outro. Sentir a recepção. Muitas vezes não conseguimos. O outro é completamente refratário. Mas a gente continua nesse exercício. Então, a gente vai usar assim o exemplo respeitável que nós podemos dar da nossa própria vida. Mas não podemos esquecer que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Porque nem todos os alunos serão aprovados. Nós vamos ter que amparar o outro. E esperar o tempo dele ter aquele que a gente chama aquele insight, aquele momento de consciência. Às vezes vamos passar uma reencarnação inteira amparando ele e esperando que o outro acorde. Não adianta jogar mais luz. Tem uma hora que a gente fala, não adianta. A gente pega uma torneirinha de pia e começa a botar muita água, aquilo ali vai vazar. Não adianta. Nos cabe esperar. Nós fomos esperados, somos esperados. Não é que a gente não vai exigir que o outro conquiste aquilo que eu não sei há quantas reencarnações nós estamos batalhando para ter uma nesguinha de entendimento. E repetir. Amparar, esperar e repetir. Quantas vezes nós conseguimos repetir para o outro uma lição? O outro chega perto da gente assim e pede assim, você pode explicar isso para mim? A gente vai lá. Você pode repetir? Posso. Aí você repete. Eu não entendi, você pode repetir de novo? 3 vezes. Ó, vou te explicar aqui de novo, ó. Eu não entendi, você pode repetir? Como é a nossa reação? Na 5ª vez. Nós estamos com o mesmo entusiasmo da primeira? Nós aprendemos a repetir? A dar essa aula repetida? Às vezes a gente está querendo que um aluno leia um livro e a gente nem se deu conta que ele não sabe juntar as letras lá. E a gente já quer que ele faça uma interpretação do livro. Mas como assim? Você não sabe ler? Não, ele não sabia, ele não falou nada. Você está falando de literatura, não sabe nem ler. E às vezes a gente fala assim, como? Como é porque eu não percebi. Porque eu não entrei, né? Que a gente pode falar o nosso sonar aqui, ó, alinhado com a vida do outro.
Não conseguimos fazer essa conexão. Não conseguimos fazer determinada percepção. O outro não entendeu mesmo. E por que a gente está com dificuldade de repetir? Porque somos criaturas ainda que não compreendemos a necessidade do outro. Somos criaturas impacientes. Olha, eu aceito tudo, mas não aguento ficar repetindo a mesma coisa por quantas vezes. A lição é nossa, então. E a gente acha que a gente está dando luz para o outro. Mas olha só, quantas vezes eu consigo repetir sem me exasperar? Já consigo repetir 5 vezes? Será que a gente faz aquilo assim? Vamos perceber isso na gente. Vamos ter que trabalhar. Nós temos ansiedade de botar um aluno pronto, com a plaquinha, olha, eu formei esse aí na vida. Não vai ser assim. Nós não temos ideia de onde esse espírito chegou até nós. Qual é o caminhar dele, de onde ele estava, que situação era aquela. Às vezes já é um imenso progresso ele parar para ouvir. Já é um imenso progresso espiritual ele perceber um exemplo ali. Vai mexer com ele. Mas vai mexer quando? Dá para mexer dentro de 3 horas? Não. Está na mão de Deus. Ele vai passar por uma série de processos como esse. E vai acordar não sei com quem. Lá pelo 100º benfeitor que vai conversar com ele. A mesma história. Às vezes a gente fica ali com um pedaço de madeira, né? Que nem o lenhador metendo a acha, pá! Machado naquela madeira, pá, vai metendo, pá, vai batendo. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Até que um dia, clac! Ele consegue cortar aquela tora. Qual foi a machadada que cortou? Foi a última? Tchá, abriu aquela tora de madeira. Foi a última? Não. Foram todas as anteriores com a última. Todas as anteriores somos nós. Então, muitas vezes a gente vai começar a lembrar que não podemos reclamar daquele que anda, que nós achamos que sem compreensão da vida, com inquietude e desencanto, de maneira falando como um fel, botando o dedo na ferida do outro que ele não consegue modificar. Então, ele nos fala aqui do mérito que existe daquele que desce ao pântano sem contaminar-se, não é? Tarefa de reajustamento. Nós vamos ajudar, vamos buscar o outro, mas não vamos nos contaminar. Então, por que a gente começa a entender a importância do autoconhecimento? Porque quando eu jogo essa luz dentro de mim e encontro as sombras da minha própria incompreensão, das minhas dificuldades, eu tenho como avaliar se eu já estou pronta, se mesmo com boa vontade, mas às vezes eu não tenho recursos internos para ajudar o outro naquela situação. Porque eu vou me contaminar. É isso que eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o que eu ainda tenho dificuldade. Então a gente vai lembrar lá da flor de lótus, né? Que nasce lá naquele lodo, naquele lago cheio de lodo, e ela sai, né? Linda e maravilhosa em direção ao sol, sem contaminar-se, com toda a sua pureza. Nós podemos fazer isso em todas as situações? Não podemos. E nós temos que nos aproximar de situações e entendermos que estamos ali para ajudar, mas somos criaturas com experiências diferentes. Não quero entrar naquela situação, não quero, né, no que eu vou ajudar o outro, eu acabo ficando lá com ele paralisado, porque talvez eu ainda tenha aquilo muito forte dentro de mim. Como é que eu vou me colocar nessa situação de me misturar?
Porque nós somos, às vezes, muitas vezes, altamente sugestionáveis. Então eu tenho firmeza moral sobre essa situação. Eu consigo ajudar o outro, né? Sem atropelar o outro e sem me envolver ao ponto de ficar junto com o outro. Então nós vamos lembrar da importância de ir, mas de voltar. Vamos lembrar de Jesus, o quanto que ele se apagou, fazendo-se semelhante, né, com a fraqueza humana, para que a gente viesse a compreendê-lo, para que a gente aprendesse essa lição de descer sem prejuízo de nós mesmos. Então Jesus, quando diminuiu a sua luz, pôde se aproximar. Nós temos noção de que Jesus precisou fazer com a sua luz para se aproximar da gente? Nós temos noção de um benfeitor como Bezerra de Menezes, que se aproxima de tantas pessoas para ajudar, de quanto que ele tem que abafar dentro dele a sua luz. Ele tem a autoridade moral, mas ele abafa a própria luz para poder chegar junto ao coração do outro. Ele vai em lugares que a gente sabe que são tóxicos e asfixiantes para socorrer alguém. Ele passa por essa situação pelo amor que ele sente. Então nós começamos a lembrar, sem prejuízo dele mesmo. Ele se reconhece, ele sabe quem ele é. Então ele vai, ajuda e sai daquela situação. Por isso nós precisamos estar sempre medindo as nossas possibilidades. Eu consigo me jogar lá no mar bravio para salvar uma pessoa que está prestes a se afogar? Eu sei nadar? Eu sei fazer esse socorro? Ou vamos ficar os dois? Famoso abraço do afogado, né? Morrem os dois. Então eu tenho que ter essa condição, sim. Eu não posso perder a boa vontade, mas eu tenho que saber como eu vou chegar naquela situação. Eu me lembro muito bem, na nossa casa espírita, o orientador espiritual Dr. Herman, inúmeras tarefas, para algumas pessoas ele não dava autorização do trabalho. Fosse o trabalho, né, dentro de um presídio, dentro de um hospital, de um atendimento na rua, porque ele ali avaliava como aquela criatura iria já se comportar, se tinha condições de sair dali com a sua própria identidade, né? Sem se contaminar. Por isso essa importância de esperar o outro com mais calma, ter o tempo dele, sem ansiedade, sem o excesso de jogar no outro situações da nossa vida, de lutas vencidas que naquele momento não vem ao caso. Talvez mais tarde, não é assim? A gente precisa aprender a ouvir. Vamos ouvir o outro. Vamos ouvir a necessidade dele. Como eu posso ajudar? Muito ajuda às vezes quando a gente fica calado. Vamos ouvir. Vamos encontrar o que nos liga. Qual a afinidade que eu tenho com ele, ou que alguém da minha família que amo muito tenho para conversar com ele. Eu busco em mim aquela experiência, vou ali, ofereço, mas com calma, com amor, com compreensão, não humilhando. Por isso que Paulo de Tarso afirma que para a vitória do bem, ele se fez fraco para os fracos. Às vezes, depois ele fala aqui, eu vou voltar a essa ideia, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer alguns. Procurar todas as situações para erguer alguns e não a todos. E essa questão de se fazer fraco para os fracos, ela é uma questão, é uma lição
muito difícil e importante. Quando você diminui a sua luz, seu potencial para se aproximar da criatura que se encontra lá na necessidade, que muitas vezes ela não está percebendo, a gente quer ajudar, e você vai buscar o seu lado, o fraco para os fracos, né? O seu lado que viveu aquela situação. Você abre seu coração para aquela criatura. E muitas vezes ela vai tripudiar. Ah, fulano que veio me ajudar, a pessoa tão simplesinha, não deve ter nada de bom. Quantas vezes, né? Nós passamos batido, correndo por pessoas tão simplesinhas. E vamos buscar a ajuda daqueles que achamos, né? Porque que são os fortes. E perdemos a oportunidade de aprender ali com uma pessoa com uma característica de humildade, que está levantando-nos, né? Que está se colocando ali para que a gente suba como uma escada para a nossa alavanca. Mas muitas vezes nós só queremos ainda, se for de fulano, aquela ajuda. E na vida a gente vai aprendendo como podemos ser ajudados por essas criaturas que buscam o seu lado mais sensível, mais humilde, se colocam ali. Olha, eu também tenho essa dificuldade. Olha, eu também. Ah, se ela tem essa dificuldade, não me interessa. Será que não raciocinamos assim algumas vezes? Com incompreensão. Ela está se colocando para que a gente cresça, para que a gente fale assim, olha, ela passou por isso, ela é uma pessoa que tem coragem, né, de se abrir nas suas dificuldades. Vamos ver a experiência dessa criatura. Ou somos aquela, não, se está se fazendo fraco para mim, não importa. Então temos que ainda atentar para essa situação. Portanto, companheiros, encerramos lembrando da importância do nosso autoconhecimento para avaliarmos onde podemos ajudar, mas sem a pretensão do alarde, sem a pretensão de salvar o outro. Cada um de nós queremos nos salvar, mas amparar o outro, esclarecer quantas vezes fizer necessário, entregar a Deus. Porque é Deus que conhece o nosso caminho e quantas oportunidades ainda teremos de aprendizado. E que saibamos reconhecer esses benfeitores que chegam perto de nós de uma forma tão simples. Verdadeiros anjos na nossa reencarnação. E que nos deixam uma mensagem tão bonita, uma mensagem de conforto, de acolhimento. E eles que dizem que tem tão pouco a nos oferecer, depois reparamos que não era nada disso. Que eles tinham era muito e não queriam nos envergonhar. Porque o que eles tinham era o valor dos seus sentimentos, o valor da sua moral. Que Jesus assim nos abençoe nessa caminhada, observando a todos e a nós também, com os sentimentos de compreensão cada vez mais dilatados nas nossas mentes e nos nossos corações. Muita paz a todos.